Vou iniciar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, eu vou falar o verso 28 do capítulo 1. Arjuna disse: meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com tal espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Vou repetir, tá? Verso 28. Arjuna disse: meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com tal espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Verso 27. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Eu acho que desculpa, eu falei o verso 27, o 28 antes. Então eu vou falar na sequência aqui. Então o 27, ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com tal espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e a minha boca secar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Krishna. Muito bem. Então, eu vou fazer a dissertação, agora são 7 horas e 3 minutos, então vamos fazer isso até às 7h15. Aliás, isso até às 7h15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem, olha, aqui a gente já, recentemente nós passamos por esse capítulo, nós estamos fazendo o estudo da síntese da Bhagavad Gita, durante as noites, e esse capítulo, que é o capítulo inicial, nós acabamos de passá-lo. Portanto, muitas das nossas observações aqui foram feitas lá durante o curso, tá? Durante a síntese. Mas o que a gente pode trazer de volta aqui, porque essas informações são sempre importantes para nós, né? Nós temos que observar o seguinte, as ações realizadas pelo Senhor Supremo, todas elas são, de um modo geral, caleidoscópicas do ponto de vista da sua praticidade inteligente. Por exemplo, olha no seu aparelho, no seu ouvido, tem pelinhos lá, sabe? E aí, o que acontece? Isso é irritante, por que tem que ter? Cada pelinho daquele tem uma função que regula a temperatura no corpo, regula as funções neurológicas, pelinhos no nariz. Então, não é aleatório, não é simplesmente aleatório. Como, por exemplo, são funções inteligentes que estão ligadas à estrutura do ecossistema do corpo como um todo, né? Por exemplo, a gente pega lá o planeta Marte. O planeta Marte é uma rocha inútil, cheia de poeira e tal, nem ar, nem oxigênio tem. Aí pega o Júpiter. O Júpiter é pior ainda, porque é uma bola de gás, sabe? Fica lá só girando. Mas, tecnicamente, do ponto de vista estratégico, se esses planetas não estivessem exatamente nas posições em que estão, realizando exatamente as funções que estão realizando, não haveria possibilidade da vida na Terra. Nós vamos pegar uma baratinha. Quem é que gosta de barata? Pouca gente gosta. Talvez algumas pessoas gostem. Tem pessoas que gostam, é verdade. Mas a maioria não gosta. Sim, tem ojeriza barata.
Teve uma senhora, uma vez, ela participava do nosso grupo, né, de estudos. E uma vez eu dei uma palestra explicando a qualidade espiritual das baratas, que a gente pode aprender com elas. O que nós podemos aprender com as baratinhas? Espiritualmente falando, do ponto de vista metafísico. E como a religião dela tinha uma teoria de que as baratas são uma manifestação do nosso inconsciente coletivo. E aí essa teoria conflitou com a explicação que eu dei. Aí ela ficou, né, horrorizada, porque, segundo essa explicação, ela teria encontrado um motivo para apreciar as baratas, e ela não gostava de barata, então ela saiu do grupo, porque ela não gostava das baratas. Claro, quem é que gosta? Não é pouca gente que gosta, mas as baratas, elas são resilientes. Elas são os seres mais resilientes no planeta. E elas são os mais adaptáveis. Inclusive, se houver uma hecatombe nuclear no planeta, já tem estudos científicos que definem que os sobreviventes serão mais baratas. E se houver mutação genética e evolução após uma hecatombe nuclear, nós seríamos, então, os próximos formas humanas seriam descendentes das baratas, porque só elas sobreviveriam a hecatombes nuclear. Então, ou seja, elas são muito resilientes e adaptativas. E um ser que não se adapta, ele sucumbe, ele entra em extinção. Os dinossauros, por exemplo, não se adaptaram. Então, onde é que eles estão? São objetos de estudos, eles ainda são úteis, mas, enfim, né, não puderam prosseguir conosco. Então, a adaptação é um sintoma daqueles que evoluem. Por exemplo, no jogo de xadrez, o peão é considerado uma peça insignificante, porém, é a única peça que no jogo se transforma na rainha. As demais não. Então, apesar de o peão ter uma aparência insignificante, ele é uma das peças mais importantes do jogo, se não a mais importante. Porque são vários peões, e todos eles têm o potencial de se transformar em uma rainha. Nenhuma outra peça consegue isso. É um coletivo. Adaptação. Aqueles que se adaptam evoluem, os que não se adaptam ficam. Então, agora pegamos uma baratinha, dessas que a gente quer ver longe da nossa casa. Colocamos ela num vidrinho bem fechadinho, para a gente não ter contato com ela, claro, né? E aí pegamos a nossa nave espacial e saímos no sistema solar para viajar e conhecer os diferentes planetas, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, e por aí vai, asteroides, etc. Nós não vamos encontrar um exemplar em nenhum lugar do sistema solar inteiro. Então, a baratinha, ela é muito rara, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é encantadora, porque ela é única, só tem no planeta Terra, né? Não vou querer mudar para Marte, tá, gente? Só porque ela não tem barata, viu? Mas também ela não tem oxigênio. Acontece que o que eu estou querendo dizer com isso é que, assim, nós somos seres que nós precisamos nos adaptar, e a gente precisa observar aquilo que é favorável para a nossa evolução. O Arjuna, por exemplo, nessa condição aqui, o Arjuna ele estava acomodado a uma situação, entende? Ele estava letárgico, ele não queria lutar, ele não queria se mover. E para isso, para não se mover, ele estava criando muitos argumentos muito inteligentes. Os argumentos do Arjuna não são fáceis de serem derrubados, não. Só que são todos falácias. Apesar de serem imensamente inteligentes, são praticamente, do ponto de vista estratégico, ali, todos falsos. A nossa mente, ela possui uma inteligência automática para defender o falso ego, o condicionamento. É um sistema de segurança para evitar que almas insinceras ou não preparadas ou despreparadas ou intencionalmente não interessadas não passem para a próxima fase. Então elas ficam presas no ego ou no falso ego. E com isso elas continuam renascendo. O Arjuna estava dando argumentos relativamente seguros. Olha, são meus parentes, são meus amigos. Como é que eu vou ser feliz depois de ter que matá-los? Bons argumentos, argumentos consistentes. Entretanto, esses mesmos parentes, chamados amigos, estavam lá prontos para matá-lo. Então,
assim, a falsa compaixão por aqueles que nos matam ou que nos matarão é uma falsa sabedoria. Inclusive, tem algum momento aí na frente que Krishna vai dizer para o Arjuna o seguinte: Arjuna, olha só para você, parabéns. Falando palavras sábias, você está se comportando como um tolo. Talvez você engane a si mesmo. Mas aí, se eu entro na sua emoção decadente, vai ficar nós dois aqui chorando, é isso que você quer? Acorda, meu amigo. Sai dessa ignorância, dessa letargia que você está envolvido. E entenda que você não é esse corpo. Você é transcendental aos 3 modos da natureza material. Então não se renda a essa impotência degradante, a essa preguiça. Levanta-te, caminha, anda e luta. Então, assim, nós temos o nosso falso ego. E o nosso falso ego, ele se alimenta de um combustível chamado letargia, preguiça de evoluir. Ele se alimenta disso, ele precisa da letargia para sobreviver. E esse falso ego significa, o falso ego, esse falso ego, ele é descartável. E, portanto, ele é facilmente substituível, ou seja, ele se decai rapidamente. Então, você tem que trocá-lo constantemente. E como ele é de tecnologia inferior, então ele é tipo mercadoria que você compra e quebra fácil. Então você tem que ficar trocando esse falso ego constantemente. Tecnicamente falando, significa que você tem que morrer constantemente para poder trocar esse equipamento decadente, frágil, que é o falso ego, que é o corpo. Então, render-se a esse falso ego, a essa impotência degradante, essa letargia, essa preguiça de evoluir, significa proteger aqueles que te matarão. Não sei se vocês, assim, se eu estou sendo muito radical, talvez, muito, quem sabe... Eu estou falando para mim mesmo, né? Essas coisas eu falo constantemente para mim, porque o maior interessado nesses assuntos sou eu mesmo. Se alguém aí ouvir, se outras pessoas ouvirem, entenderem, é bom para nós. Mas eu estou preocupado comigo, primeiramente. E eu não estou interessado em ficar nascendo, assumindo um corpo que pela pressão biológica, tem que frequentar toaletes constantemente, passar esse constrangimento. Ontem à noite, eu tive uma pequena infecção urinária. Assim. E é extremamente desconfortável. Um pequeno detalhe torna a vida totalmente desconfortável. Imagina um corpo que produz dor a qualquer momento. Por que eu quero um corpo assim? Por que eu quero facilitar a minha existência para adquirir novamente um corpo assim, que a qualquer momento pode me provocar dor? Que tipo de inteligência eu tenho para não me precaver, para isso não acontecer mais? Até quando? Sabe? Que inteligência é essa? Não, pelo amor de Deus, chega. Acho que já deu, já entendemos o funcionamento da história. Então, assim, o Arjuna está dando argumentos inteligentes para justificar aqueles que o matarão. Olha para isso. Nós damos argumentos, a nossa mente dá argumentos para proteger o falso ego que vai nos matar. Como é que você defende uma pessoa que vai... Não, isso é uma síndrome de Estocolmo, chama-se síndrome de Estocolmo, é uma espécie de refém, é patológico. Nós estamos sendo vítimas de um carrasco assassino chamado Ahamkara, falso ego. E estamos defendendo esse carrasco assassino com gentileza. Que tipo de inteligência é essa? Patológica. Isso não é sanidade? Eu não sei, eu acho que não. Não sei se eu estou errado, talvez, eu não sei, talvez eu esteja sendo um pouco revoltado demais com a situação de cativeiro em que eu estou me rebelando contra esse cativeiro, mas eu não sei, eu acho que, assim, eu tenho a sensação de que eu não estou, assim, alucinado. Entender que eu não quero mais coisas que me magoam, que me machucam, que me fazem sofrer, entender que eu não quero isso para aquelas pessoas que eu amo, me parece um certo ponto de sanidade. Então, assim, sabe, eu acho que a gente tem que acordar mesmo. E Krishna está certo de dizer para Arjuna, Arjuna,
Tudo bem. Você está se parecendo um sábio, mas sinto muito, a sua posição é de um tolo. Ah, mas você está me magoando, meu amigo. Pois você quer um amigo bajulador ou você quer se libertar dessa ignorância? Então escolha o seu lado. Bom? Então é isso. Tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Muito bem, então, por favor, fiquem atentos ao grupo do Buscadores do Infinito, fiquem atentos ao grupo da Bhagavad Gita, que nós mandaremos para vocês o link para que vocês, eventualmente, aqueles que puderem ou desejarem, para entrar na sala e assistir os mantras védicos sendo entoados para os estudantes, tá, da Bhagavad Gita.